Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James e nós não projetamos o texto no telão para você ser estimulado a trazer consigo a sua Bíblia. Diz assim o texto: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Esse é um texto fantástico das Escrituras, um texto clássico falando sobre salvação. E como eu gostaria que ele deixasse de ser só texto, só letra, mas se tornasse esperança que se materializa na sua vida e que chega até a vida do seu irmão, daquele que está próximo. Esse é o meu desejo e é o meu pedido no nome do Senhor. Olha, uma palavra que se fala muito em nossos dias é sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável, você sabe o que é? Em 1979, Hans Jonas, que é um filósofo alemão, publicou o livro O Princípio da Responsabilidade, onde ele discute o que chama de paradigma moderno, que são os desafios éticos e sociais gerados pela tecnologia. Pois bem, foi o primeiro a elucidar essa questão de sustentabilidade do planeta a despeito do avanço da ciência. Alguns anos mais tarde, já em 1987, numa reunião da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi produzido o famoso relatório Brundtland, que explica que o desenvolvimento humano tem de ser sustentável, ou seja, procurar satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer as gerações futuras. Eu não sei se você já se deu conta, mas o homem, dentre todos os seres que são criados, é aquele que mais promove destruição nesse planeta. A esmagadora maioria dos seres vivos procura estar em equilíbrio com todos os sistemas que o cercam, menos o ser humano. Até hoje parece que ele não se conscientizou que os recursos do planeta, como dizem os economistas, são escassos. O homem desequilibra o sistema, ele mata outras formas de vida, ele polui o ar, ele polui os rios, ele desmata as florestas, ele destrói os mananciais de água, ele esgota a natureza e de forma absurda explora e mata o seu próprio semelhante.
A verdade é que todos os sistemas vivos do planeta estão subordinados a um sistema maior que os envolve. Eu chamo esse sistema de quarto reino. Os reinos do mundo natural, você conhece, estudou ciências, são o animal, o vegetal e o mineral. O quarto reino não é material, é um reino que existe e é mantido por um poder espiritual. Quando eu olho para as Escrituras, eu compreendo que tudo que há nesse planeta está debaixo desse reino espiritual, o qual também sou informado que desgraçadamente é um reino caído, regido por um sistema caótico. O apóstolo João resume muito bem essa definição quando afirma que o mundo jaz no maligno, porque o pecado desconfigurou a criação de todas as formas possíveis. Mas de certo, o homem foi o mais afetado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta essa manhã, e a você que está me assistindo. O que você está fazendo aqui? Não aqui neste lugar, mas aqui nesse planeta. Agora deixa eu lhe fazer uma afirmação. Definitivamente, você não é um acidente. Você não está aqui por acaso, nem você é uma obra do destino. Você só existe porque Deus, na eternidade, determinou que você, na história, um dia, nascesse. Existem 7 bilhões de pessoas nesse planeta e nenhuma delas é igual a você. Você deveria saber por que você existe e, sobretudo, para que você existe. Mas muito provavelmente, a despeito de você estar sentado agora numa reunião de igreja, você não tomou a consciência plena disso ainda. A esmagadora maioria das pessoas que vivem na terra está correndo atrás de ser feliz, de achar alguém na vida para casar, de ter filhos. Todos desejam ser bem-sucedidos profissionalmente, ter um ótimo salário, comprar uma casa, fazer uma viagem, ter um carro de luxo, fazer uma plástica e por aí vai. Mas eu quero lhe afirmar uma coisa. Esse não é o projeto de Deus. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. Se você está vivendo nessa perspectiva, você está indo na direção errada. O sábio afirma os 2 dias mais significativos da vida de um homem são o dia do seu nascimento e o dia em que ele descobre por que nasceu. Você já sabe por que você nasceu? Você sabe o que tem de fazer no mundo? Qual é o propósito da sua vida? Ou você acha que você está aqui a passeio, que você é um turista, que você não tem compromisso com nada e que você não tem responsabilidade com absolutamente coisa alguma? Deixa eu lhe informar uma outra coisa. Você recebeu um bem inestimável, que é a vida. E Deus tem expectativas de que você utilize isso da melhor forma possível. E talvez você não esteja inteirado sobre essas coisas. A morte de Jesus na cruz foi o acontecimento histórico que se materializou como uma reverberação de um acontecimento no mundo espiritual, de algo que as Escrituras nos ensinam que foi feito antes mesmo da fundação do mundo. Por isso, essa salvação é um fenômeno espiritual e que tem a finalidade precípua de reconstruir o homem de dentro para fora. Reconstruindo o homem, Deus reconstruirá o mundo. O reino de Deus
que foi implantado por Jesus, é o início desse grande projeto que envolve toda a humanidade. Um novo sistema, com novos valores, com novos objetivos, e esse é o grande desafio. Um sistema sustentável. E onde você está em tudo isso? O que é que você tem feito para, de alguma forma, devolver para a vida tudo o que a nova vida em Jesus lhe concedeu? Cure o mundo. Faça dele um lugar melhor para você e para mim e toda a raça humana. Sabe qual foi o profeta que disse isso? Não foi nenhum profeta, foi o Michael Jackson. Na sua música Heal the World. É o que os teólogos chamam de graça comum. Deus falando com o homem. De todas as formas possíveis. E essa manhã ele quer falar com você. Nesse texto que nós lemos há pouco, do apóstolo Paulo, um texto muito profundo. Quisera eu ter tempo para poder mergulhar nele com a profundidade e com a pertinência que seria necessária. Mas certamente o Espírito de Deus vai falar com você. Não quero avançar sem convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Senhor, nesse tempo em que nós vivemos numa igreja desconectada, numa igreja que busca os seus próprios interesses, numa geração que quer prosperar, numa geração que quer olhar para si mesmo enquanto o mundo agoniza, numa geração que busca as coisas do céu e se esquece das realidades dramáticas da terra, num tempo, Senhor, de crentes confortáveis e anestesiados, que estão completamente distantes do Evangelho e da proposta de salvação. Eu te peço que essa manhã a tua palavra, por intermédio do teu Espírito, rasgue, Senhor, interiores, alargue consciências e dilate corações, para que a gente saia daqui transtornado e, sobretudo, comprometido com mudanças e decisões que precisam ser feitas. Isso é o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Olha, eu queria lhe convidar para voltar para o ano 60 da era cristã, para a cidade de Éfeso, que hoje fica na Turquia. Éfeso, não sei se você sabe, era a maior cidade da Ásia Menor, uma metrópole das mais importantes, com um porto por onde trafegavam muitas mercadorias, o famoso templo de Diana. Diana é deusa grega, chamada de Artemis, né? A belíssima biblioteca de Celso. Eu fiquei impressionado quando vi as ruínas com Fabiana daquela biblioteca em Éfeso, do estado ainda de conservação, mas sobretudo da imponência daquele lugar. Perdi apenas para a biblioteca de Alexandria. E um tráfego enorme de pessoas, de homens de negócio, de comerciantes, uma cidade que está mergulhada na cultura grega. Paulo fez de Éfeso o seu centro avançado de missões. A igreja que estava em Éfeso foi estabelecida por Priscila e por Áquila, que eram cooperadores de Paulo. Mas na terceira viagem missionária, o apóstolo fixou ali residência e ficou 3 anos naquela cidade. Por isso, aquela é uma igreja que recebeu um investimento muito forte no ensino e na pregação. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo, muito provavelmente, quando ele estava preso lá em Roma. E é um tratado denso. Ele está dividido basicamente em 2 partes. Uma que é profundamente doutrinária, e onde o apóstolo nos expõe questões ligadas à salvação. E a outra que é excessivamente pastoral, onde ele trata de aspectos da vida prática dos cristãos. Agora, esse capítulo 2, que a gente leu os 10 primeiros versículos, e onde eu quero me concentrar essa manhã, eu consegui perceber que ele está dividido em 2 partes. A primeira nos informa o que foi que aconteceu comigo, com você e com todos os homens, do ponto de vista da fenomenologia espiritual. Ou seja,
Se você for ler do verso 1 até o verso 3, você vai estar informado de que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. De que todos nós estamos debaixo de um sistema caído, de um reino ao qual ele nos informa que é presidido pela potestade do ar, que os homens estão sujeitos às suas próprias vontades e à sua própria carne, escravizados por desejos e por pensamentos. Essa é a primeira parte desses versículos iniciais do capítulo 2. Aí vem o verso de número 4. E nesse verso de número 4 há uma cisão no texto. Paulo diz que Deus, diante dessa realidade perversa e do ponto de vista do esforço humano totalmente impossível de ser alterada, Deus intervém nisso para mudar essa realidade. E essa intervenção que Deus faz, o faz na história, na pessoa de Jesus, mas o fez muito antes de haver história, de haver mundo e de existirem homens. Porque conforme a Escritura, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. E a cruz não é só histórica e não ficou só fincada no Gólgota de Jerusalém, mas a cruz é cósmica. Ela existe antes de qualquer coisa. E esse verso 4 então cria essa separação entre essa realidade caótica e uma segunda seção que nos informa o que aconteceu agora, também na fenomenologia espiritual, depois da interferência de Deus. Ou seja, ele nos afirma que nós fomos salvos, que nós ressuscitamos e que fomos assentados nos lugares celestiais, que nós recebemos uma injeção com um novo DNA que proporciona uma nova vida, e que nós temos um novo roteiro existencial, ou seja, nós estamos expostos a uma nova agenda na Terra. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta: você compreende isso? Você sabe das implicações disso? Porque o que nós estamos tratando aqui são de coisas elementares da fé. Eu não estou falando de nada que lhe leve às profundezas da teologia. Eu estou lhe falando da basicalidade absoluta do Evangelho. E com muita tristeza, eu constato que a grande maioria das pessoas não entende absolutamente nada sobre essas coisas. Porque eles estão correndo atrás de prosperidade. Porque eles estão atrás de um Deus que realize os seus sonhos e as suas questiúnculos. Porque eles estão atrás do feiticeiro do sagrado, que se propõe a ser um intermediário entre o homem caído e o Deus eterno. Porque eles estão sujeitos a doutrinas perversas. Porque eles estão sendo espoliados na expectativa de receberem 100 vezes mais ainda aqui. E portanto isso não se desdobra em nenhuma consequência na vida, porque eles não sabem nem do que se trata. E aqui cabe fazer uma pergunta: como é que você está, meu irmão? Você está aqui a passeio? Você veio para cá para casar, para ter filho, para ter uma profissão, ganhar dinheiro e comprar uma casa? E se você já fez isso, a vida acabou? O seu grande sonho qual é? Ter estabilidade financeira, passar no concurso público, se aposentar aos 60 anos, botar a perna para o ar e viajar o mundo? E você vem me dizer que você é discípulo de Jesus? E que você está comprometido com o Evangelho? E que você entendeu na sua profundidade as consequências de viver no reino de Deus? Por favor! Se você não consegue enganar a mim, como é que você pensa que você vai se colocar diante de Deus? Porque essas realidades que eu lhe falei, elas já aconteceram.
Portanto, eu não sei quanto tempo de convertido você tem, mas você está atrasado, meu irmão. A sua agenda está totalmente equivocada. As suas prioridades estão totalmente desconfiguradas. Se a sua espiritualidade se resume a isso aqui, você está profundamente distante daquilo que Jesus nos propõe como comida para a vida no chão de cada dia. Você não participou da formação de uma espiritualidade consciente e consequente, porque talvez você tenha se tornado uma porca dentro da engrenagem da igreja fábrica, que faz de você um Robocop, ou um sujeito programado para realizar coisas, ou quem sabe um anestesiado, que quer buscar ser feliz, como se ser feliz fosse o objetivo máximo da vida, e por isso tanta gente frustrada, tanta gente doente, tanta gente deprimida, tanta gente que sucumbiu. Cada vez mais eu encontro gente agora, numa idade muito nova ainda, pessoas de 30, 35 anos, sem propósito, deprimidos, angustiados, porque não sabem o que estou fazendo aqui. E aí o cara me diz, não, mas eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Meu irmão, o diabo também acredita. Isso não quer dizer nada. Você participar de um encontro não quer dizer nada. Você vir aqui não quer dizer nada. O que diz alguma coisa é qual é o seu compromisso com a vida. Qual é o seu entendimento do que aconteceu e do que é irreversível, porque já foi feito. Não tem mais como mudar. Agora, ou você se apropria disso, percebe isso, discerne isso, encara isso e vive isso. Ou então, por favor, quem sabe você deve brincar de uma outra coisa. Mas não de se chamar igreja, e nem dizer que é discípulo do Senhor Jesus. Há 4 lições nesse texto que são profundas, e que essa manhã eu quero chamar a sua atenção para elas. Porque eu não sei como você imagina pagar a dívida que você tem com a vida. Porque a salvação é de graça. Mas não foi lhe dada para você fazer graça. O que significa que todo aquele que está salvo tem uma consciência muito aguçada sobre o seu compromisso com Deus, com os homens e com a criação. E essa manhã eu quero lhe expor se esse é o seu entendimento, porque se não for, está na hora de você começar. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, tudo está no texto, se você quiser volte a Efésios capítulo 2, é que eu fui salvo em Cristo, a fim de caminhar, sendo salvo dos efeitos do pecado. Veja aí versos de número 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Jesus disse: quem crê na minha palavra já passou da morte para a vida. Você não percebeu o que aconteceu. Talvez você nunca tenha sido informado sobre os impactos da salvação. E talvez você também nunca tenha tido interesse em saber o que aconteceu pelo fato de você ter sido salvo. Mas algo de uma violência muito grande se processou. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, o apóstolo nos ensina que nós fomos arrancados do império das trevas e fomos enxertados no reino de Deus. Só esse fato já alterou dramaticamente a sua vida, porque você estava debaixo de uma potestade espiritual, sujeito a um sistema perverso no mundo caído que é regido por uma forma e por um método caótico. Você saiu de debaixo disso, e isso
acontece, quer você creia, quer você não creia, quer você goste, quer você não goste, você está sujeito a isso. Mas você foi arrancado por um poder espiritual e foi transportado e enxertado em outro lugar. Agora, isso foi realizado de uma vez por todas. A reconciliação foi feita, caso você saiba, quer você não saiba. E foi feita para que você não exista nesse projeto de vida que é insustentável. Porque, meu amigo, eu quero lhe informar, e minha amiga, você que me ouve e me assiste, é impossível viver sem Deus na terra. A existência desprovida de Deus é absurdo, é impensável. Por isso a reconciliação foi feita e foi proposta para que haja uma pacificação no meu ser. Porque os impactos do pecado foram tão destrutivos e foram tão danosos e são de uma magnitude tão intensa que eu vivo achatado por fobias, por medos, por neuroses, por culpas, por angústia, que só botar o pé do lado de fora já nos revela o completo absurdo que é a vida. No mundo onde as coisas acontecem aparentemente de forma aleatória, onde a pessoa sai de casa para correr na lagoa da Guanabara e é esfaqueado por dois jovens que queriam roubar a bicicleta. Isso não faz sentido, meu amigo. Se você olhar para isso, você fica dentro de casa e diz: não quero mais viver, por favor, me tira disso, para o trem que eu quero descer. Porque o sistema é caótico. Porque aparentemente as coisas acontecem sem nenhuma lógica. Parece que quem está conduzindo isso tudo é um Deus muito escroto, que está de porre bicado, e põe o dedão assim em cima de quem cair, ele solta uma desgraça. A reconciliação foi proposta para que você pudesse ser pacificado e olhasse para a existência com esperança. Para dizer que vale a pena sair de casa, vale a pena encarar a rotina perversa na qual a esmagadora maioria das pessoas está sujeita. Para que essas fobias, essas angústias, essas inquietações, esses medos, esses questionamentos que vão crescendo e vão tomando o nosso ser, eles sejam definitivamente sucumbidos, eles sejam enterrados em nós, pelo Deus de todo amor e de toda graça. E olha, nem pela via da religião você consegue resolver isso, porque a religião nos propõe um esforço meritório, a religião nos chama a fazer, a realizar, e nos expõe uma cartilha de códigos, e nos apresenta um cardápio cheio de reprimendas, e nos aconselha uma vida debaixo de muitos grilhões e de muitas prisões. E aí, ao invés de libertar o indivíduo, torna ele mais neurótico, e ele fica mais confuso, e ele se sente mais culpado. Paulo fala em Romanos capítulo 7, diz: olha, enquanto eu não conhecia a lei, eu estava em paz, mas quando a lei disse o que eu fazia, eu entrei em pânico. Porque aí eu tomei consciência da dramaticidade no mundo no qual eu vivo. E a religião nos oferece o cardápio das barganhas, é a oferta da troca, são os condicionamentos todos de quem tem que cumprir uma agenda para ver se encontra um espaço no céu. E por isso o apóstolo diz: olha, a salvação é pela fé, não pode ser realizada por nenhum tipo de obra, para que ninguém se jacte diante de Deus. Portanto, tudo está feito, tudo já foi realizado. E ou você toma consciência disso e dos impactos que isso produziu, ou você vai viver na ignorância a vida toda. Por que as igrejas estão lotadas de gente que continua fazendo sacrifício para ser salvo? Porque não entenderam nada. Por que tanta corrente? Por que tanta campanha? Por que tanta barganha do cara dar
para poder pagar o carnê do fisco celestial, porque não entendeu nada. Porque ainda continua de alguma forma imaginando que ele consegue pagar o pedágio da sua salvação. Ainda é o jovem rico perguntando a Jesus: bom mestre, o que é que eu faço para conceber a vida eterna? E olha, sem paz com Deus, meu irmão, é impossível. Sem paz com Deus existir é absurdo e é totalmente insustentável. Você sabe quem são as pessoas mais doentes que eu conheço? Sabem quem são as pessoas mais neuróticas que eu conheci na minha vida? Era gente de igreja. Não é um cara que é ateu, ou um agnóstico, ou um espiritualista, ou um esotérico. Não, meu irmão. As pessoas mais doentes que eu conheci na minha vida eram gente de igreja. As pessoas mais neuróticas que eu conheci estavam envolvidas com atividades do sagrado. As famílias mais descompensadas e problemáticas com as quais eu me deparei era gente que existia fundado dentro de comunidade, dirigindo inclusive encontro de casais. Porque a religião não pacifica, a religião só aumenta os pesos e os condicionamentos. Portanto, primeira coisa que eu quero lhe informar sobre esse processo espiritual que aconteceu, com seus impactos e desdobramentos, que são tornar possível o seu caminho na terra, é que você está salvo em Jesus. E que basta apenas crer que esse sacrifício foi realizado de uma vez por todas, e que ele tem um poder extraordinário de lhe transportar de um domínio para o outro, e que isso já aconteceu e que está posto para todo sempre. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é que a ressurreição de Jesus realizou o milagre de implantar em mim a verdadeira humanidade. Veja aí no verso de número 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Curioso, não é? Tudo que o apóstolo está falando só ganha materialidade e realidade em Cristo. Diz: olha, Deus lhe ressuscitou em Cristo. Aí você me pergunta: mas como é que eu posso ressuscitar se eu não morri? Deixa eu lhe dar uma notícia, meu irmão. Você já morreu. Você não morreu do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista espiritual, você na verdade estava morto. E você foi ressuscitado em Cristo. No momento em que você tomou consciência de Deus e que você, pela fé, você creu na salvação e se arrependeu dos seus pecados. Portanto, eu estou falando mais uma vez de um fenômeno espiritual. E o apóstolo diz que não só você ressuscitou, mas que você está sentado com Ele naquilo que ele chama de lugares espirituais. E aqui eu não quero tangenciar isso, porque fica filosófico e teológico demais. Mas eu quero apenas lhe alertar do ponto de vista da realidade imaterial do que aconteceu. Você está ressuscitado e sentado com Cristo numa dimensão espiritual. E aí talvez você me pergunte: e eu, Kiko? E o que é que eu faço com isso? Realmente esse é um grande problema. Porque a esmagadora maioria das pessoas não tem consciência disso. Não sabe quais são os desdobramentos disso. Eu vou lhe dizer. É que a ressurreição de Jesus, ela realiza o milagre de implantar em você a verdadeira humanidade. Jesus, conforme as Escrituras, é o primogênito de uma nova raça. E nós fomos constituídos nele uma nova criação. Fomos redimidos de todo o poder das trevas que estava sobre nós. Isso já aconteceu.
Aí talvez você me diga, mas eu não vejo isso em mim, de fato. E muito provavelmente você não vê porque você nem sabe que isso aconteceu. E você não sabe os desdobramentos disso na sua vida. Mas essa nova vida que está em você, a partir dessa ressurreição que Cristo lhe proporcionou, está aí pulsando em você, precisa ser desenvolvido. E é nesse lugar espiritual que Paulo fala que eu recebi uma nova natureza para ser liberto de todos os condicionamentos do mundo. Já aconteceu. Por que eu vejo tanta gente escravizada? Por que eu vejo tanta gente amordaçada? Por que eu vejo tanta gente esmagada pela vida? Porque essa nova natureza não se manifestou ainda. Porque o projeto de Deus não é que você leia a Bíblia, venha no culto no domingo, dê o seu dízimo e trabalhe no movimento e morra sendo a mesma pessoa que você era, não, apenas com uma agenda diferente. A religião muda as agendas. O evangelho reinventa as pessoas. Eu tenho cunhado essa frase. Já aconteceu esse fenômeno. É um fenômeno espiritual. Você já está ressuscitado com Cristo e você já está nos lugares celestiais, ou seja, você recebeu uma nova humanidade em Jesus. E agora, o que é que eu faço? Agora você vai ser como Ele. Porque se você me perguntar o que é que Deus deseja da sua vida, eu vou dizer, Ele deseja que você seja como Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos, conforme a Escritura. Então, se você quiser cumprir todo o propósito de Deus, você vai ser como Jesus. Jesus revela o que Deus quer de mim e de você. E eu vou me apropriar disso, porque isso já aconteceu. Essa novidade de vida já está disponível. Só que isso aconteceu na esfera espiritual. Agora eu tenho que tornar isso materialidade na minha vida. Mas eu preciso ter a informação. Eu preciso compreender que essa ação já foi feita por Deus. Porque tanta gente existindo num cotidiano perverso e medíocre, porque nunca entendeu essa realidade. Porque você já não é mais a mesma pessoa. Portanto, você não deveria mais viver a mesma vida. E você não deveria mais seguir a mesma agenda. Porque a sua realidade agora é outra realidade. Quando Deus olha para você, Ele vê você em Cristo e nos lugares celestes. Ele vê você potencialmente com o desafio de se tornar um ser humano de verdade. Porque o único ser humano de verdade que existiu foi Jesus. Nenhum outro se tornou ser humano de verdade. A mim e a você foi dada a oportunidade de nós irmos nos tornando seres humanos sustentáveis. Porque a religião vai produzir apenas gente insustentável do ponto de vista espiritual. A verdadeira humanidade nos foi outorgada por Jesus. Você tem um novo DNA, você faz parte de uma nova raça, você foi constituído uma nova criação. Não é mais para ser como antes. Portanto, se está sendo como antes, e se apenas você alterou meia dúzia das suas agendas, meu irmão, isso ainda não é o Evangelho. E se você ainda está correndo para ser feliz, comprar uma casa e encontrar um amor, me desculpe, mas isso é muito pouco para aquilo que deveria estar sendo feito na sua vida. Em terceiro lugar, eu quero lhe informar que nós recebemos poder
para viver a vida numa nova perspectiva, baseada numa nova matriz de valores. Veja aí o verso de número 5. Eu estou apenas organizando o que o apóstolo disse. Que ele nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Veja que coisa curiosa. Ele nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, mais uma vez o apóstolo está dizendo que ele nos deu vida, mesmo antes de nós aceitarmos a proposta da salvação. Está disponível, já foi feito, já foi realizado. Ele já nos deu a vida, uma nova vida. E isso implica numa nova consciência, isso implica numa nova matriz de valores, isso implica numa ressignificação do meu existir. Já foi feito. Antes mesmo de eu ter aceito, já estava feito. Eu preciso agora compreender isso. Mas quem é que realiza isso em mim? É o Espírito Santo. Quem vai reconstruir a sua mente e vai permitir que você olhe para a vida de outra forma. Enquanto isso não acontecer, enquanto seus olhos não forem alterados para você discernir a existência da perspectiva de Deus, você vai continuar olhando para a vida de forma ainda muito medíocre, muito relativizada. Só se os seus olhos espirituais forem expandidos e abertos é que você terá a possibilidade de ver a vida como Deus a vê. E isso é algo que é feito pelo Espírito Santo. O apóstolo João nos informa no capítulo 16, verso 13, que nós somos levados pelo Espírito a toda a verdade. Ou seja, nós passamos a ter a mente de Cristo. Isso já aconteceu. Uma nova mente significa uma nova forma de entender a vida. É impossível alguém ter uma nova mente e continuar vivendo da mesma maneira. É impossível alguém ter uma nova mente e continuar com a mesma agenda e com as mesmas prioridades de antes. Porque ele passa a discernir a vida de uma perspectiva completamente nova. Por isso que Paulo diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. É uma nova matriz que passa a reger os nossos dias. São valores completamente diferentes. Nós não vamos mais viver pelos velhos preceitos, presos aos velhos valores, porque nós tivemos a nossa consciência alterada. Por isso que na agenda de Deus, para mim e para você, entra a misericórdia, entra a solidariedade, entra a generosidade, entra a mansidão, entra o domínio próprio, entra essa consciência que se expande em amor, entra o serviço solidário, entra a magnanimidade. São novos valores que estão propostos porque a mente é outra. Não é mais aquela mente adoecida, egoísta, perversa, rancorosa, amargurada, jactante, beliciosa. É uma nova mente que já vem com uma nova matriz de valores, e é essa consciência alterada que me faz olhar para a vida de uma outra maneira. E veja que até agora eu ainda não falei de fazer absolutamente nada. Primeiro eu falei de uma salvação
que lhe arranca do império das trevas e lhe enxerta no reino de Deus. É um processo espiritual que produz uma pacificação interior, porque elimina todo tipo de angústia, de neurose, de culpa e de barganha com o sagrado. Depois eu lhe falei que do ponto de vista espiritual você recebeu uma nova vida e que essa vida lhe propõe um novo DNA, porque você passa a fazer parte de uma nova criação. É ainda um processo espiritual que você tem agora como referência a Jesus. E que se você quer viver qualquer projeto de espiritualidade sustentável, você tem que encarnar aquilo que Jesus encarnou, porque Ele é o primogênito dessa nova raça. Ainda é um processo espiritual. Terceira coisa que eu estou lhe falando é que você recebeu uma nova mente, que essa nova mente vem com uma nova matriz de valores que lhe permite, através de um olhar novo para a existência, discernir tudo. Por isso que Paulo afirma que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Ou seja, ele consegue discernir tudo que está acontecendo. É uma nova mentalidade. E nesse ponto aqui a coisa é dramática. O que acontece com a igreja hoje é justamente o oposto. É uma geração de pessoas com a mente cauterizada. É a mente que gangrenou. E alguém me perguntou outro dia: pastor, o que é pedir uma coisa em nome de Jesus? É pedir como Jesus pediria. Por isso que a esmagadora maioria das pessoas pede e não recebe absolutamente nada, porque pede, conforme Tiago, para os seus próprios interesses. Quando você pedir algo da perspectiva de Jesus, ou seja, no nome de Jesus, ou seja, como Jesus pediria, isso vai acontecer. Pode ficar tranquilo em relação a isso, porque é uma nova consciência que lhe move. E olha, se a consciência não for alterada, não há como você materializar uma espiritualidade sadia e sustentável. Esse é um outro grande equívoco daqueles que se dizem discípulos de Jesus, porque eles querem fazer sem terem tido a experiência de transformação da consciência. Eles querem fazer, mas aquilo que fazem conforme os padrões antigos, conforme um olhar antigo, conforme uma mente que ainda está condicionada aos padrões da cultura, da moral, dos preceitos e das leis, que são todos antigos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Ainda estamos falando de algo na perspectiva espiritual, que a grande maioria não toma consciência de que isso já aconteceu, já foi feito. E você precisa apenas se apropriar disso. E agora, em quarto e último lugar, agora sim, nós fomos regenerados para viver uma nova agenda na terra. Precisamos ser parte ativa do projeto de Deus. Veja aí o verso de número 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Veja o que o apóstolo está nos dizendo: que nós fomos feitos uma nova raça em Cristo, para vivermos as boas obras que Deus já preparou para que elas pudessem ser materializadas e encarnadas no agora. Ou seja, ele está dizendo que nós temos uma nova agenda. Nós temos um novo projeto a ser executado. E só podemos executar esse projeto porque fomos tirados de um reino para outro reino, porque fazemos parte de uma nova criação com uma nova vida, e porque tivemos alterado a nossa consciência com a nossa matriz de valores, o que nos deu um novo olhar. E só aí Deus nos chama a fazer parte de um novo projeto. Eu fui para o grego ver
essa expressão onde ele diz que nós somos uma nova criação. E sabe qual é a ideia que tem no original grego? É como se fosse uma nova obra de arte. A ideia que está no original é como se você fosse uma escultura e agora vai ser feita uma nova escultura, como se você fosse uma pintura. Imagine um quadro, e esse quadro não foi retocado, esse quadro não foi melhorado, esse quadro não foi recolorido. Na verdade, o autor pegou a tela e virou numa tela totalmente limpa, numa tela branca, e começou a pintar uma nova obra de arte. O projeto que lhe está proposto é um projeto totalmente diferente. E é impossível você ter tido a experiência da salvação, com todos os impactos e desdobramentos que eu falei aqui, e você não entender essa nova agenda de Deus para você. Porque essas obras estão propostas. Você sabe como é que você vai pagar a vida? É com a sua vida. Porque Deus tem expectativas a seu respeito. Porque tudo isso não aconteceu para você viver da mesma forma de antes e continuar sendo o mesmo egoísta de antes, e continuar sendo o mesmo irresponsável de antes, e continuar com os mesmos problemas que você tinha antes, e com os mesmos traumas que você carregou a vida inteira, e com os mesmos medos que lhe assombraram a vida inteira, e com as mesmas limitações que lhe castraram a vida inteira. Porque isso não é salvação, meu irmão. Isso é um remendo fajuto. Isso é veste velha, é pano velho, tentando construir um vestido novo. Isso é vinho velho, que já virou vinagre da religião, tentando entrar num odre novo. Deus preparou as obras para que elas fossem feitas. Sabe quem cumpriu essas obras? Jesus. Jesus encarnou esse projeto. Jesus existencializou essa vida que está proposta. E agora o desafio é que eu e você possamos fazer a mesma coisa, porque nós fomos reconectados em Deus. Nós fomos religados à fonte. Nós estamos recebendo da raiz toda a seiva, todos os nutrientes que são capazes de nos tornar pessoas melhores, e portanto existe a partir de agora uma nova agenda. E aqui cabe perguntar: qual é a sua agenda? Porque isso foi preparado para que você vivesse. Esse roteiro já está pronto, já está disponível, mas você precisa querer existencializar isso. O desafio que eu tenho é encarnar tudo aquilo que Jesus já encarnou. O que o texto está nos afirmando é que isso já está preparado para mim desde a eternidade, para que seja materializado hoje, agora. A partir de amanhã que você vai levantar e vai se deparar de novo com a sua agenda, com os problemas no seu casamento, com as dificuldades com os seus filhos, com os dramas do seu trabalho, com os problemas insolúveis do país, com as realidades perversas que nos cercam. Amanhã começa tudo novamente. E eu não posso aceitar o fato de você dizer que é discípulo de Jesus e você não ser um agente comprometido de transformação dessas realidades. Eu não posso entender uma espiritualidade que se exilou da vida, se amputou de todas as realidades que são prementes e que estão do nosso lado. Eu não posso entender isso.
Porque eu não posso compreender que alguém que passou por um processo espiritual tão profundo, que foi arrancado de um reino e enxertado em outro, que teve uma nova vida implantada no seu DNA, que teve uma consciência restaurada com os valores do reino de Deus e que é chamado a viver uma nova agenda na terra, não esteja fazendo isso. Não existe explicação para isso. Porque no momento que você foi reconectado a Deus, você automaticamente foi reconectado ao seu semelhante e você foi reconectado a toda a criação. E aí as pessoas me falam de missão integral. Para que missão integral? O Evangelho é integral. O Evangelho já reconecta o homem às realidades do planeta. O Evangelho já cria responsabilidade social. O Evangelho já me dá a noção de sustentabilidade. Tudo está no Evangelho. O Evangelho já me reconstrói do ponto de vista da minha espiritualidade. O objeto refaz a minha matriz cognitiva e me dá um olhar diferente sobre a vida. Tudo está no Evangelho. Agora, quando o Evangelho está doente, aí eu preciso de muletas. Aí a gente cria as muletas. Aí precisa inventar uma caixa nova. Mas tudo já foi feito em Jesus. O Evangelho é integral e é suficiente para tudo. E eu não consigo entender as pessoas que me dizem que são discípulos de Jesus e não estão comprometidos com essa tarefa de reconstruir o mundo, de implantar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma ambiência onde os valores de Deus se manifestam. Isso deveria estar sendo feito pela igreja. Mas você olha para a igreja e o que você vê? É uma bizarrice sem fim. Isso deveria estar sendo feito por mim e por você. Talvez você ache que isso é uma tarefa dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, que é um impropério usar o nome apóstolo nos dias modernos. Mas talvez você imagine que essa tarefa são dos homens do sagrado, que não é sua. Mas como é que isso é possível? Você está sendo convidado aqui para viver uma agenda e uma realidade diferente que altere tudo aquilo que está em torno de você. Você é médico, você é chamado a alterar as realidades que estão próximas a você. Você é engenheiro, você está sendo chamado ali no galpão da obra, ali no barracão, a se alterar as realidades que estão próximas a você. Você é juiz, você está sendo chamado a julgar com consciência, com verdade, com equidade. Onde você estiver, você é comerciante, você está sendo desafiado a fazer as coisas sem corrupção, sem sonegação. Você é funcionário público, você está sendo desafiado a atender as pessoas bem, mesmo que todo mundo faça diferente. Porque tanto faz como tanto fez, porque no final do mês o salário é pago do mesmo jeito. Mas você não é mais a mesma pessoa. Você não faz parte mais do sistema. Você não tem mais a mesma mente que você tinha antes. Você não é condicionado pelos poderes que antes lhe condicionavam. Então como você pode viver da mesma forma? E você vem me dizer que é discípulo de Jesus? Não me faça dizer de novo que você é discípulo de Mickey Mouse, não. Porque esse negócio gerou repercussões. Por favor. Nós estamos sendo chamados para curar o planeta. Nós estamos sendo chamados para curar a sociedade. A agenda de Deus implica num projeto de existência completamente diferente. Por favor, não venha me dizer que o seu sonho é comprar uma casa. Por favor, não venha me dizer que o seu sonho é encontrar um marido. Por favor, não venha me dizer que o seu sonho é fazer uma plástica para ficar com a barriga tanquinho. Por favor. Isso aí entra naquela condição das outras coisas. As outras coisas. Você pode ter os seus sonhos, é legítimo, mas é as outras coisas. Mas a sua prioridade é ser um agente de transformação de realidades perversas. A sua prioridade é se tornar uma pessoa, um homem ou uma mulher que teve a sua mente reconstruída e que agora, no poder do Espírito Santo, é um emissário
da boa nova de que Deus em Cristo se reconciliou com as pessoas, para pacificá-las, para que a vida seja viável, possível e sustentável. Esse é o seu compromisso. E por que isso não está acontecendo? Por que isso não é a sua prioridade? Por que isso não se tornou ainda parte de você? Por que a igreja está brincando de prosperidade? Por que a mensagem do Evangelho se transformou grana, casa, coisas, carros? Por que a salvação foi reduzida a isso? Que tristeza. Uma igreja que vive se alimentando de si mesma, um cristianismo autofágico, que se devora, gente incapaz de olhar para o lado, de olhar para o outro, de se envolver com o outro, de se solidarizar com o outro, porque na sua agenda é só eu e eu. Não tem nada que seja feito para o outro. E aí, se você casou, se você encontrou um companheiro, uma companheira na vida, se você teve filhos, quem sabe, se você conseguiu chegar na sua profissão a um patamar de sustentabilidade financeira, se você adquiriu um imóvel para você ter um teto onde você se abrigar, e se você consegue pagar as suas contas e ainda fazer uma viagem por ano e comer num bom restaurante, tomar um bom vinho, você está satisfeito. Porque você acha que foi isso que Deus desejou. Porque você acha que essa é a proposta do Evangelho. E aí você fica esperando a morte chegar. E aí depois você chega diante de Deus e diz: olha, fiz o melhor do que eu pude. Eu tenho a impressão que isso não vai funcionar. Porque há muito que você fazer. Depois de coisas tão tremendas que aconteceram, e que talvez até hoje você sequer soubesse, mas que agora você já sabe. E você pode voltar a Efésios capítulo 2 e enfiar a cara nisso aqui. Porque agora fica tudo muito simples, muito fácil. É como é que você está vivendo, mano? O que é que tem sido a sua vida? Quais são as suas prioridades? O que é que lateja no seu coração? E como é que a sua fé se torna carne e sangue no chão da vida? E com quais pessoas você está comprometido? E quais são os valores e os princípios que te arrancam da cama todos os dias? E quais são os sonhos que você elegeu que são os teus sonhos? Quais são as verdades que você abraçou? Quais são os vínculos que você construiu? E quais são os compromissos que você mantém? Porque é isso que importa. Porque a igreja deveria estar envolvida com isso. E não com pirotecnia, com show gospel, com campanha das 7 semanas, com culto de milagre. Enquanto a sociedade apodrece e o mundo agoniza. Nós fomos regenerados para viver uma nova agenda na terra, para sermos parte ativa do projeto de Deus. Eu quero concluir. Há cerca de 2, 3 meses atrás, a gente juntou aqui uma tarde no final de um encontro nosso, almoçamos juntos, foi uma maravilha. Por sinal, vamos fazer isso. Qual é o dia, Marcinho? Dia 7 de junho, aqui, a nossa Santa Ceia, sempre é um momento de partilhar do pão, do vinho e também de uma alimentação, de um almoço comunitário. Você traz um pratinho e cada um traz conforme a sua possibilidade. O que pode trazer um camarão traz, o que só pode trazer uma azeitona traz. E quando junta, todo mundo é alimentado, é uma bênção. E aí você consegue ver a generosidade de cada pessoa e a responsabilidade com aquele que tem menos, aquele inclusive que não pode trazer nada, mas ele pode participar porque você trouxe um pouco a mais. E a gente vai ter esse momento aqui. E aí em seguida a gente ficou e assistiu um filme. E olha, eu
já tenho, pela graça de Deus, essa consciência sobre isso que eu preguei para vocês hoje. E cada vez isso está se expandindo mais. E uma forma nova de olhar as coisas cresce a cada dia. Mas eu fui muito impactado por esse filme que se chama O Amor Cura. É sobre a vida de um médico de Nápoles, na Itália, no início do século XX, chamado Giuseppe Moscati. Ele está disponível no YouTube, você que me assiste, procure Giuseppe Moscati, O Amor que Cura, inclusive legendado em português, gratuito. Agora é um filme longo, de mais de 3 horas. São 2 partes. Mas fala da vida de um homem que não vivia em igreja. Fala da vida de um homem que se apaixonou pela medicina. E que se tornou o mais importante médico da sua cidade. O mais preparado. Mas um homem de uma humanidade sem precedentes. E obviamente, se você assistir o filme, você vai ver que não era ele, era Jesus. Ele vivia na perspectiva daquilo que havia sido feito no seu coração. E ele usou a medicina para mudar realidades perversas e tremendas. E o filme é de um impacto muito grande para quem tem a alma sensível. Obviamente, levando-se em consideração que é um filme biográfico, mas feito na Itália, num país católico, com aquela ideia do santo. E você, com um pouco de entendimento, vai abstrair tudo isso. E vai entender a grande mensagem que tinha de um homem que gastou a sua existência para servir as pessoas e para usar a medicina como uma ferramenta de aliviar dores e curar pessoas. Ah, que tristeza a gente fazer aqui uma abração do bairro. Mais de 500 pessoas são alcançadas nessa região e a gente não consegue um cardiologista para vir aqui, para passar 2, 3 horas aqui de uma manhã, para atender de graça a gente que está esquecida de todos e de tudo. Como a gente faz apelo chamando médicos, pessoas clínicos gerais, neurologistas que não se encontram no estado, ortopedistas que já nos solicitaram para conseguir ortopedista. A gente não consegue o apoio de ninguém, porque está todo mundo nos seus consultórios, que está todo mundo com as suas agendas. Mas no domingo eles dizem que são discípulos de Jesus, vão para o templo, levantam a mão e pedem que Deus os abençoe e os proteja de todo mal. E assim são os arquitetos, assim são os comerciantes, são os advogados, são os analistas de sistemas. A esmagadora maioria das pessoas que tem a sua profissão e confessam a fé em Jesus, mas não tem nenhum compromisso com a vida. Não se tornaram os braços, as mãos e o coração do Senhor, alterando realidades perversas nas quais eles estão inseridos. Porque eles talvez pensem que Deus vai mandar um anjo na faculdade para mudar as coisas, um anjo no hospital para mudar as coisas, um anjo lá no comércio que vai mudar as coisas, um anjo que vai no governo lá no Congresso mudar as coisas. Deputados evangélicos, corruptos, bandidos, safados, cínicos, na sua esmagadora maioria, que não mudam nada, só levam um projeto de uma pseudo-moral decadente, mas não estão comprometidos com coisa alguma que produza vida. De uma igreja doente, alienada, completamente fora da perspectiva daquilo do que Deus desejava. Meu desejo essa manhã, meu irmão, é que você saia daqui exposto ao que foi, ainda que de forma imensamente superficial, a essas verdades. Que você saia daqui pensando como é que eu vou pagar a dívida que eu tenho com a vida. Que você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Tudo já foi feito. Agora você precisa fazer muito para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas possam ser cuidadas, para que outras pessoas possam ser curadas. E elas serão a partir de você, ou não. Fica o desafio. E não me venha com mais nem com lenga-lenga.
porque aqui é preto no branco, é papo firme, é papo reto, é conversa com gente grande, que aguenta confronto, quer ser parecida com Jesus. E que Deus lhe abençoe, meu irmão. Lhe dê uma boa semana. Que amanhã você chegue no seu emprego e altere as realidades que estão lá. Que você seja essa nova criação, esse novo projeto. Que você seja um quadro que foi pintado novamente. Que você seja o bom perfume de Cristo. Cheiro gostoso, cheiro de vida que chega nos lugares. Que você abrace o necessitado e o caído. Que você acolha a viúva, o órfão, o oprimido. Que você se torne parecido com Jesus, para a glória de Deus. Amém.